Você fica tentando overclockar a tua memória RAM e você não sabe, não consegue estabilizar aquilo por causa daquele monte de tensão que tem na BIOS na hora que você está fazendo isso? Vem comigo que hoje o vídeo é para você. Fala galera, Vitor Overclocker na área, bem-vindo ao canal Zona Ultra. Aqui eu tento contar para vocês um pouco da minha saga como overclocker e o vídeo de hoje a gente vai falar exatamente e especificamente sobre tensões de memória RAM. Eu sei que as tensões de memória são a parte que a turma mais tem dificuldade em ajustar. E eu vejo todo mundo perdendo muito tempo em memória RAM. Tem gente que fica uma semana, um mês, 6 meses, sei lá quanto tempo, ajustando e ajustando e ajustando memória RAM. E a memória RAM, na verdade, é algo muito simples de se ajustar, desde que você entenda principalmente como as tensões funcionam. Você entendendo como as tensões funcionam, fica muito mais fácil de você overclockar a sua memória RAM, e aí você parte porque realmente dá a maior parte do resultado, que é ao CPU e não a memória RAM em si. Então, memória RAM ajuda em overclock? Ajuda e ajuda muito em overclock. Mas ela não é o principal. O principal é o CPU. A memória RAM só é o ponto de partida. Antes da gente começar, quero colocar alguns detalhes para vocês de algumas coisas que a gente vai comentar no vídeo. Primeiro que a gente fala assim, às vezes a gente vê como eu rodo aqui, memória RAM 8900 a 8888. Cara, isso eu consigo rodar. Primeiro, eu sei a teoria, eu sei como as tensões funcionam, eu tenho muito mais prática do que conhecimento teórico, na verdade. E outra é porque o IMC, o controlador do meu processador, do meu CPU, aguenta. Existem CPUs, controladores, que vão rodar 8400, CPUs que vão rodar 8000, e isso não tem nada de errado, isso é uma questão de cada CPU. Às vezes você vai pegar uma CPU que roda uma RAM em 8800, você não consegue colocar muito core nele, e vai pegar um CPU que roda a memória a 8200 e você consegue colocar um core absurdo nele para que ele rode uma frequência muito mais alta. Então, o CPU é o principal cara. Eu digo para vocês com sinceridade, eu prefiro muito mais ter um CPU que rode uma memória somente 8200 e que ele tenha um core, uns núcleos mais fortes, do que ter um CPU que rode memória 8800 e eu não consigo subir o core clock dele. Então são escolhas pessoais do que importam muito mais para resultado. De qualquer maneira, independente do teu CPU conseguir colocar a tua memória em 8800, em 8200, a gente vai entender hoje como essas tensões funcionam. É o primeiro vídeo de uma série que a gente vai fazer de overclock mesmo, focado em ensinar vocês do zero, que não sabe nada, como tudo funciona nesse universo de overclock. Então, não vamos com muita enrolação, vamos pegar e dar uma olhadinha no desenho e no design gráfico para vocês entenderem como essas tensões funcionam na memória RAM. Então vamos lá, galera, até tentar explicar aqui para vocês de forma visual, tá? Como que funcionam as principais tensões ali da memória RAM. Vamos só colocar rapidinho, esse aqui é o meu 9950X3D, quando eu tinha acabado de fazer o delete dele, tá? Só para a gente se localizar aqui de acordo com o desenho. Então aqui ó, eu tenho CCD0, CCD1, CCD0, CCD1. Aqui eu tenho o meu IOD SOC, tá? Onde está dentro aqui o Memory Controller, o controlador de memória. Então CCD0, CCD1, controlador de memória. Beleza? Só para ficar um pouco mais fácil da gente pegar o que é real, eu prefiro colocar assim porque eu acho que fica um pouco mais fácil de explicar. Então, muita gente, né, olha BIOS e vê um monte de nomezinho lá. Então, VSOC, VDD-DIL, VDD, VDDQ, sei lá, Proct ODT, ODT, VDDG, e acaba tratando tudo isso aí como se fosse simplesmente voltagem da RAM, né? Não é bem assim. Cada uma dessas tensões atua em uma parte diferente do caminho entre o processador e os módulos de memória RAM. Então, nesse desenho, a primeira coisa importante para a gente aqui é entender a arquitetura, né? Então, no centro, a gente tem o quê? Tem a CPU lá, um Ryzen 5.
Dentro dela, então aqui está o Ryzen 5, né? Dentro do Ryzen 5, a gente tem dois CCDs, que é aqueles que eu mostrei no desenho agora há pouco, onde ficam os chiplets, né? Onde ficam os núcleos do processador. Então os cores, os núcleos do processador ficam aqui dentro. Aí a gente tem o IOD, ou o SOC, né? Tanto faz, que é o bloco onde fica o controlador de memória. Então nesse bloco aqui fica o controlador de memória. A lógica de comunicação, né, de in e de out, com o Infinity Fabric. Então esse bloco aqui ele controla tudo isso. Então o Infinity Fabric o que é? É a interligação interna que conecta os CCDs ao IOD, ao SOC. Então quando o núcleo do processador precisa acessar dados, né, que estão na memória RAM, o pedido sai do CCD, ele passa pelo Infinity Fabric, ele chega no IOD, ele entra no controlador de memória, e aí que ele segue pelos canais de memória da DDR5. E aqui então entram três clocks importantes, né, que a gente vai ajustar atenção lá. O FCLK, que é o clock do Infinity Fabric. Aí a gente tem o UCLK, que é o clock do controlador de memória, e tem o MCLK, que é o clock real da memória RAM, é o clock dela como um todo. Então no M5, o FCLK, ele não precisa mais ficar travado em 1 para 1. Aliás, ele não só não precisa, como ele nem consegue mais, né? Ele não sobe a 3000. Mas a gente tem uma RAM muito boa, aí ela está subindo a 2033. Nas plataformas antigas eles tinham que andar junto, né, para ter uma estabilidade um pouco melhor. Só que ele continua influenciando latência e comunicação interna entre os CCDs e entre o IOD. Já a relação mais crítica, e essa sim se mantém, é o UCLK e o MCLK, tá? Então assim, ou 1 para 1 ou 1 para 2. Em 1 para 1, o controlador trabalha na mesma frequência da memória. Já no modo 2 para 1, o controlador trabalha na metade da frequência da memória. Isso aí muda o quê? Muda bastante a latência e a estabilidade da memória que a gente tem, tá? Assim como a banda também. Então vamos lá, começando pela primeira tensão aqui, que é o VSOC, tá? Então o VSOC, ele alimenta o quê? Ele alimenta o domínio SOC do processador. Esse aqui é o domínio SOC do processador. Na prática, ele dá suporte para o IOD, ao controlador de memória, tá? Ao Infinity Fabric e a lógica de entrada e saída, o I/O. Por isso, quando a gente está tentando estabilizar a memória em frequência alta, o FCLK alto, o VSOC costuma ser uma das tensões mais importantes, porque se a gente não alimenta o VSOC o suficiente, a gente não vai conseguir subir o clock da memória e muito menos subir o FCLK. É importante entender uma coisa, tá? O VSOC, ele não é tensão dos chips da RAM. Ele não está alimentando diretamente os módulos da RAM DDR5. Ele está alimentando o quê? Está alimentando a parte do processador que conversa com a memória. Então, quando eu aumento o VSOC, eu estou tentando melhorar a estabilidade do controlador de memória, né, e do Fabric, não para dar mais, não dá mais força diretamente para os chips da RAM, porque essa tensão aqui em especial, ela não tem nada a ver é difícil de falar, né, mas ela não participa aqui da RAM, beleza? Então o VSOC alimenta essa parte aqui do processador. Aí a segunda tensão que a gente tem é o VDD-DIL, tá? Ou MC Voltage, né, dependendo das BIOS aparece diferente ali. Então, essa tensão aqui, ela atua mais especificamente na interface de I/O do controlador de in-out, né, do controlador de memória. Ou seja, ela está muito ligada à parte física da comunicação entre a CPU e os módulos de memória RAM. Então, se o VSOC é mais geral aqui para o domínio SOC, o VDD-DIL ele é mais direcionado para a interface do controlador de memória com o barramento, tá? Então é por isso que em overclock de memória, principalmente quando a frequência sobe muito, né, ou quando o CLK está sendo muito exigido, o VDD-DIL MC, o VDD-DIL eu chamo,
ele é decisivo. Por quê? Porque ele precisa de energia para fazer essa transmissão de dados de uma maneira adequada. Muitas vezes o sistema ele até consegue treinar a memória, só que ele dá erro, né, da tela azul, da instabilidade em teste pesado. Nesses casos, não é sempre a RAM em si que está faltando tensão. Muitas das vezes, ou na grande parte das vezes, é o controlador de memória aqui que está operando no limite. Então, vamos passar agora aqui para os lados da memória, tá? Agora, olhando os lados, os módulos da memória RAM. Essa sim é uma tensão diretamente ligada aos chips de memória, tá? Que é o DRAM VDD. Ela alimenta o quê? O DRAM VDD, ele alimenta os núcleos da RAM, tá? Então essa sim é responsável diretamente por alimentar a memória RAM. Quando a gente aperta timings primários, como, sei lá, CL, TRCD, TRP, ou a gente tenta subir bastante a frequência da memória, aí sim o DRAM VDD é uma das principais tensões que ajudam esses chips aqui a operar nesse nível, tá? Então, de forma simples, o VDD é mais o que? A alimentação interna da memória. Ela ajuda os chips a funcionar em frequência mais alta, né, e com times mais agressivos. Quanto maior a frequência e mais apertado os times que eu colocar, mais eu vou precisar subir o DRAM VDD. Quarta tensão é o VDDQ. O VDDQ também fica do lado da memória RAM, tá? Mas ele não tem exatamente a mesma função do VDD. O VDDQ, na verdade, alimenta a parte de I/O, de in e out dos módulos, ou seja, os buffers responsáveis pela troca entre memória e o controlador de memória dentro da CPU. Então o VDDQ é a tensão que alimenta essa troca aqui, tá? Por parte da memória. Então, se o VDD está mais ligado ao funcionamento interno dos chips, o VDDQ está mais ligado à qualidade da comunicação elétrica na entrada e na saída, né, da memória RAM. Por isso que em muitos casos, VDD e VDDQ são configurados iguais, tá? Eu uso bastante. Mas nem sempre o melhor resultado vem com os dois no mesmo valor. Às vezes, um VDDQ um pouco diferente, ele pode melhorar essa estabilidade de sinal aqui. Porque, afinal de contas, né, a gente tem várias tensões atuando e tensões diferentes no mesmo sistema. Então, vamos reparar agora nos caminhos aqui entre o processador e os módulos, né? Eu separei ali os canais A e B, como se fosse com pentes A2, B2, ou no caso da Apex aqui tem só o A e o B mesmo, lá no mesmo. Cada canal tem o barramento de memória, né? Dentro desse barramento de memória passam três sinais diferentes: dados, comando e os endereços. Os dados são o conteúdo em si, né? É o que está sendo lido, está sendo escrito. Os comandos, eles dizem o que a memória precisa fazer, como ler, escrever, ativar uma linha, pré-carregar uma região, sei lá. E os endereços, eles indicam onde, dentro dos bancos e linhas da memória, aquela operação vai acontecer. Então, quando a frequência sobe muito, esses sinais aqui, eles ficam mais sensíveis, porque eu estou subindo frequência, então eu estou jogando mais tensão, óbvio, eu estou aumentando a sensibilidade desse canal. Não basta apenas ter tensão. Aí a gente tem que olhar o quê? A gente tem que olhar também para a integridade desse sinal. E aí que entram lá o Proct ODT, né, e os ODTs. Então, o Proct ODT, ou Proct, tanto faz, como aparece em algumas BIOS, depende do que você estiver usando, na ASUS é o Proct ODT, é a terminação ou impedância do lado do processador, tá? Então ele ajuda a controlar como o sinal elétrico se comporta na saída do controlador de memória. Se essa impedância aqui estiver inadequada, o sinal ele vai refletir, vai distorcer, vai chegar sujo na memória. Já o ODT, ou On-Die Termination, tá? É a terminação do lado da memória. Essa sim atua dentro dos módulos, né, dos chips da memória, para ajudar a absorver e estabilizar os sinais que chegam pelo barramento.
Uma analogia simples, tá? Meio besta que eu consegui pensar aqui, mas imagina, né, que a comunicação entre a CPU e a RAM é uma estrada, né, por onde passam sinais de alta velocidade. O VDD e o VDDQ são como a energia para os carros, tá? E para o sistema de comunicação. O VDD-DIL e o MC é a força de saída do lado do CPU. O VSOC seria o quê? Seria a alimentação que organiza tudo isso daí. Já o Proct ODT, né, e o ODT, eles são como se fossem os ajustes de impedância da estrada. É aqui que a gente vai evitar eco, reflexão, perda de qualidade de sinal. Por isso, em overclock extremo de DDR5, né, a gente fala overclock extremo, mas overclock mesmo de RAM, colocar ela ali em 8000, 8800, chega um ponto que aumentar a tensão não resolve tudo. Às vezes o problema não é a falta de tensão no chip da RAM, mas sinal ruim no caminho. Então nessa situação sim, daí mexer em ODT, em Proct ODT, sei lá, CAD Boost também, outros ajustes de impedância, ele pode ser às vezes mais eficiente do que simplesmente você subir tensão ou subir VDD ou VDDQ. Então outro ponto importante que tem aqui é o treinamento de memória, né? Toda vez que a gente muda uma frequência, ou muda o time, ou mexe algumas tensões, a placa-mãe e o controlador de memória precisam treinar a comunicação com os módulos de novo. Então esse processo ele faz o quê? Ele calibra vários parâmetros internos para testar e encontrar uma combinação funcional, né? Ele vai testando até encontrar alguma coisa que funcione. Por isso, né, no M5, principalmente com DDR5 mais rápida, o boot às vezes pode demorar. Pode ficar parado em código de memória, às vezes até um perfil que passa no boot, né, mas não é estável. Então, resumindo, tá, para tentar resumir essa imagem aqui, o pedido da memória, ele nasce nos CCDs, aí ele passa pelo Infinity Fabric, ele chega no IOD, no SOC, ele entra no controlador de memória, e aí sim que ele passa pelos canais até os módulos de memória RAM. O VSOC sustenta esse domínio aqui, o Fabric, né, e o controlador. O VDD-DIL sustenta a interface do controlador de memória da CPU aqui com a RAM. O VDD, né, alimenta o núcleo dos chips de memória. O VDDQ, ele alimenta o quê? Os buffers de in e out da memória responsáveis pela troca de sinal. E o Proct ODT, ele ajusta a terminação do lado do processador, e o ODT ele ajusta a terminação no lado da própria memória. Então essa seria a diferença. Quando tudo isso daqui está equilibrado, o sinal ele sai limpinho da CPU. Ele percorre o barramento, né, e chega corretamente nos módulos. E de lá ele volta com estabilidade. Quando algum desses pontos aqui está fora do ideal, o sistema ele pode até ligar, ele pode dar boot, mas aí aparecem sintomas como falha de treinamento, tela azul, dá erro no Testman 5, erro no eCruncher, travamento em benchmark, né, travamento em jogo, ou alguma instabilidade aleatória aí. Essa é a grande diferença entre simplesmente colocar um Expo e fazer overclock manual de memória, tá? No Expo, a placa tenta resolver quase que tudo isso daqui automaticamente. A placa, no ajuste manual, né, a gente começa a entender qual parte do caminho que está falhando. É isso que o overclock faz. Se é o controlador, se é o Fabric, os tipos de memória, a interface de in e de out ou a integridade de sinal aqui no barramento. E é por isso que uma placa-mãe melhor, e aí muito mais voltada para o overclock, tá, como uma Apex, por exemplo, ajuda. Ela não muda a arquitetura básica do processador, mas ela oferece melhor topologia de memória, né? Uma BIOS mais completa, treinamento mais refinado e mais opções para ajustar tensão, impedância, sinal. Isso aumenta a chance da gente conseguir estabilizar frequências mais altas ou timings mais apertados. Porque eu tenho muita discussão com a turma do quanto que uma placa-mãe influencia em tudo isso daí. Então é dentro dessas tensões aqui que ela influencia, essa é a resposta para vocês. Então qual que é a mensagem principal que eu quero deixar aqui?
Overclock de RAM em AM5 não é só você pegar e subir frequência e tensão. Você tem que equilibrar a CPU, o controlador de memória, o Infinity Fabric, né, os módulos DDR5, o caminho elétrico entre eles. Então, tudo isso daqui ele entra no mesmo contexto. Quando você entende onde cada tensão atua, aí sim fica muito mais fácil você diagnosticar e mexer quando o sistema não estabiliza. Agora vamos sair disso daqui e vamos dar uma olhada direto lá na BIOS para a gente ver onde que cada uma dessas tensões ficam lá e entender um pouquinho mais sobre elas. Então vamos lá, né? Deixa eu tomar um gole aqui que eu estou cansado de falar já. Aqui está na BIOS, a gente está falando só de tensões hoje, eu vou tentar ser um pouco mais breve, tá? Rapidamente aqui eu tenho o manual, onde eu ajusto tudo. Eu tenho o Expo 1, que carrega os timings primários, que vem carregados na memória, e o resto a ASUS ou a Mobo que você tiver, a placa-mãe que você tiver que faz o restante. E o Expo 2, ele carrega um pouquinho mais de perfil ali, do que vem carregado agora na tua memória RAM mesmo, e a ASUS faz só uma pequena parte, ele usa muito mais do que vem carregado na memória RAM. O Expo Tweaked, que ele libera já um pequeno overclockzinho ou um limite de overclock para você utilizar nos sets que você vai fazer, e o Expo On-the-Fly, que ele permite um ajuste mais fácil por algum programa dentro do Windows, como o Ryzen Master, por exemplo. Aqui eu ajusto meu FCLK. Então o FCLK de memória hoje, DDR5, é muito fácil. Se a memória é muito ruim, vai ser 2133, se ela é mediana, vai ser 2167 ou 2200, e se é uma memória muito boa, se é um processador muito bom, ele vai conseguir operar 2233, porque afinal de contas o FCLK e o Infinity Fabric, nós vimos, ele fica no processador. Só por curiosidade, se eu não sei, se eu estou mexendo com tensões e eu não sei que timers utilizar lá, tem alguns timers que eles são fixos aqui, que eles vêm pré-gravados, tá? No teu chip de memória, ou às vezes na tua placa-mãe, que é esse Memory Presets. Então, eu tenho aqui um chip que é 2x16, eu posso rodar eles a 2.200, eu carrego isso daqui, ele já vai pré-carregar ali umas configurações prontas, tanto na parte de tensão quanto na parte dos timings também, embora precise de ajuste às vezes. Vamos voltar lá para as tensões. Então, voltando lá para as tensões, né? Vamos usar o principal que a gente estava conversando lá. Então aqui, ó, a gente vai ter o VSOC, né? A tensão no VSOC é a tensão principal lá do processador. O máximo que ela atinge é 1.30, então eu posso tentar colocar 1.35, como era antigamente ali, e ele não passa, ele volta para 1.30. Então, esse limite de 1.30 é um limite bem seguro, tá? Isso aqui fica no seu processador. Se você tem um sistema de arrefecimento, um sistema bom de resfriamento do seu processador, você não tem que tomar cuidado. Eu acho muito engraçado nos grupos de overclock que eu participo, que as pessoas falam assim, eu setei lá o meu VDD, o meu VSOC para 1.15 porque eu quero rodar com ele baixinho para não esquentar muito nos meus pentes de memória. Mostrei para vocês um pouco antes no vídeo agora que isso aqui não tem nada a ver com os seus pentes de memória. Então você pode usar a tensão máxima aqui que você não vai ter problema nenhum. Lembrando e para vocês gravarem, tá? Tensão não estraga processador, não estraga memória. O que estraga processador, estraga memória é temperatura. Então, se você tem um bom sistema de resfriamento, você pode usar a tensão que você quiser, que você não vai estragar de maneira alguma os seus chips, tá? Tanto de memória quanto do processador. Então, dentro da faixa aqui de 1.20, 1.30, 1.15, você trabalha à vontade. Aí a gente tem que nós vimos também que isso aqui fica dentro do processador, é o VDD DIL, né? O limite aqui é 1.7, você pode testar 1.75, ó, ele não vai passar, então 1.7 é o chip máximo. Tem memórias que eu já rodei, dependendo do que eu estou fazendo, a 1.7. De novo, o sistema de resfriamento é tranquilo, você não tem que ter dor de cabeça.
E esse resfriamento do VDD DIL, de novo, é um resfriamento do processador, você não precisa ter medo de sentar o dedo aqui. Aliás, precisa ter medo de sentar o dedo em nenhuma das voltagens, tá? Agora a gente pode passar ainda, acho que seguindo em ordem do que nós vimos lá no desenho, né? O VDD G CCD e o IOD, né? Esses aqui são importantes. Então, essas duas tensões aqui, elas são variadas lá do VSOC, né? Eles alimentam partes específicas ali do Infinity Fabric. Então, o VDD-G CCD alimenta a comunicação do Fabric, né? Dentro dos chipsets dos núcleos, dos CCDs, a gente tinha visto isso, enquanto que o VDD IOD alimenta a comunicação entre os CCDs e o DI, o in-out do DI. Ajustar essas tensões é fundamental para a gente tentar estabilizar o FSLK, tá? Tem uma regrinha que funciona bastante, que é tentar manter o VDD-G IOD cerca de 40 a 50 mV, mais ou menos, abaixo do VSOC. Costuma funcionar, mas se não der, vai ter que testar, não tem jeito, tem que ver o que o teu chip e o teu processador aguenta. Para um FSLK de 2200, por exemplo, o VDD-G IOD na faixa de 1.15 a 1.20, VDD-G CCD em 1.10, são pontos de partidas razoáveis, sendo que o legal é você tentar buscar sempre um pouquinho mais baixo. De novo, isso aqui é do processador, tá? Aí o que mais nós temos aqui que talvez seja do processador? Bom, vamos direto aqui para o VDD. O VDD e o VDDQ são as duas tensões que nós vimos que são diretas ali, aí sim agora, do módulo de memória. Então o VDD, a tensão principal do módulo de memória, e o VDDQ é a tensão lá que faz o controle, né, da saída do módulo de memória voltando lá para o processador. Para eu usar tensões mais altas, eu tenho que habilitar aqui, deixar em Enable, e o máximo que vai isso aqui é 2.07. Então 2.08 ele já não passa, ele trava no 2.07. Se você quer usar aqui algum valor acima de 1.55, eu já recomendo que você tenha alguma refrigeração ativa na tua RAM, tá? Aí sim, isso aqui a gente está falando de memória RAM. Então 1.55 recomendo de verdade, só com pelo menos uma ventoinha, né? Começar a rodar em cima ali. Aí você pode subir com a ventoinha até 1.90 com tranquilidade. Passou do 1.90, minha recomendação, não é lei, não é regra, só com a RAM blocada em água, tá? É a minha recomendação, você faz se você quiser. Lembrando, tensão não estraga nada, o que estraga é temperatura. Aí a gente vai ter aqui o VDDP. Essa aqui é uma tensão de baixo nível, tá? Ela influencia mais a camada Fi da memória lá no CPU. Então a gente volta a ter uma tensão que a gente fala de ajuste de memória, mas ela é do CPU na verdade. Ela faz o quê? Ela é específica para o barramento de dados, então aquela transmissão de dados que a gente tem entre o CPU e a memória. Então o ajuste incorreto aqui ele pode levar à instabilidade, né? Um jeito fácil de você ver se esse negócio não está bacana é que ele costuma dar erro 6 no teste MM5. Então deu erro 6, você pode saber que você tem que dar mais algum totozinho para cima aqui do VDDP. Eu costumo mexer nisso daqui, eu deixo em alto normalmente só acima de 8.400, tá? Abaixo de 8.400 eu nem mexo, eu deixo em alto mesmo. O MISC é algo que, nesse vídeo em particular, eu não vou mexer, não vou extrapolar com vocês, porque vai confundir toda a cabeça. O que eu vou dizer para vocês é o seguinte, isso aqui raramente você vai usar. Deixa ele por enquanto mesmo em alto, porque ele não vai te dar dor de cabeça. Então vamos lá. Agora eu já sei que se eu quero subir uma tensão, quero subir a minha memória mais alta, o que eu vou ter? Necessariamente eu vou ter que carregar, bom, não sou obrigado, né? Posso colocar tudo no manual, mas eu carrego um perfil qualquer de memória, pode ser o ESP1 mesmo, tanto faz. Ele vai carregar os timings primários lá. Minha recomendação para vocês é que vocês entrem lá nos times e vocês deixem ele bem frouxo. Você pode setar valores manuais ou setar tudo em alto, tá? Não há menor problema em fazer isso daí. Coloca um azinho, dá um enter ali e seta em alto. Você volta para cá e aí você começa a subir. Então eu estou em 6.000, 1 para 1. Se eu quero passar para valer para 2 para 1 para valer a pena, vai ter que começar pelo menos em 7.800. Então eu passo lá para 7.800 e eu venho para ajustar as tensões aqui.
Quais são as primeiras tensões que eu vou ajustar para mexer nisso daqui? Eu vou mexer primeiro no VSOC, então você pode pôr um 1.30 aqui, se o teu sistema de resfriamento do CPU for bom. VDD DIL, eu não preciso de tudo isso, eu posso começar aqui com 1.45, talvez. Vamos começar um pouco mais alto, para facilitar a vida de vocês, 1.50. E subir essas tensões aqui para 1.60, vamos começar alto. Só essas 3 tensões aqui, elas já são suficientes para eu conseguir colocar a maior parte dos pentes de memória rodando ali a 7800, tá? A não ser que o teu chip de teu CPU seja muito ruim. Então eu vou dar o F10, isso aqui vai rodar e depois você vai tentando subir mais um pouquinho. Então cada vez que eu tentar subir um pouco mais o memory clock, né, subir mais o clock da memória que eu estou utilizando, eu tenho que lembrar quais são as tensões principais que eu estou utilizando. O VDD SOC, mostrei para vocês lá. O VDD DIL, embora esse aqui o ajuste seja muito menos necessário, eu deixo para ajustar o VDD DIL, às vezes quando dá tela azul, quando trava dentro do Windows, quando ele até carrega, ele treina o padrão de memória, mas aí ele dá erro na entrada do Windows, isso aqui é falta de VDD DIL. E subindo o VDD e o VDDQ, porque são as tensões que os meus pentes de memória precisam para utilizar. O resto depois lá é ajuste fino, mais na parte de estabilização, tá? Deixo de dica para vocês, para talvez ficar um pouquinho mais fácil, se alguém aí tiver um conhecimento mais avançado e já quiser tentar a estabilização, né? Um dos programas mais comuns que a galera usa para tentar estabilizar um pente de memória é o Teste Min 5, tá? O perfil ANTA 777 lá, famoso. Então assim, coisas genéricas que tem, tá? Erro 0 e erro 1. Normalmente a voltagem é insuficiente de VDD e VDDQ, tá? Ou um timing secundário lá, mas eu não vou entrar nisso nesse vídeo. O erro 2, o erro 12, o erro 13, o erro 14, eles são erros que a gente chama de timeout. Então, o que eles estão indicando? Eles estão indicando que o banco de memória eles não conseguiram carregar a tempo. Daí a causa mais comum de voltagem é de VDDQ, VDD, VDDQ e VDD DIL, insuficiente para a frequência e os timings que você está colocando. O erro 5 e o 6, tá? São erros críticos de controlador de memória, do INC mesmo. Então o erro 6 é puramente um problema do INC. Se você encontrar esse erro, né, o foco deve ser você dar uma olhadinha nas tensões relacionadas ao IMC e ao Fabric. Então, VSOC, VDD DIL, VDD IOD e OCCD, e especificamente ali sim o VDDP que eu falei para vocês. Ali o Proct, ODT e talvez possa ajudar também, mas eu não vou entrar nesse vídeo, senão ele já está longo para dedéu. Que mais? Erro 7, erro 11, erros de burst test, tá? Então, frequentemente aparece depois de um tempo de teste, e eles apontam mais para problemas de integridade de sinal ou sobreaquecimento, né? Daí, sei lá, bom, caso muito incomum, o TRFC é muito baixo, mas dessas novas atualizações da BIOS, a gente não tem pego muito disso, e aí isso pode mexer um pouquinho no CAD-Bus também, que vai precisar de algum ajuste. O erro 9 geralmente aponta para um desequilíbrio entre o timing TRP e a tensão que você está usando no VDD, tá? Esse é bem específico, fica fácil de você mexer. O erro 10, acho que era, quando dá 10 eu mexo nos timings primários, normalmente, tá? Principalmente daí a interação entre o TRCD e o TRD-WR, tá? O TRD-RD. Esses aí acho que são os mais comuns que eu mexo assim. Aí tela azul, bom, ele pegou, ele leu, ele deu falha no Windows, deu tela azul, deu tela preta do nada, normalmente é o VDD DIL que está faltando, às vezes mais um totozinho no VDD SOC, e aí depois que você subiu suas memórias, você passa aí descendo elas devagarzinho para ver onde elas funcionam. Aí você pode perguntar assim, eu desço primeiro o VDD VDDQ ou eu desço primeiro o VDD SOC? Cara, lembra que eu falei para vocês, são tensões que operam separadas, então isso aqui é tensão dos módulos de RAM, isso aqui é tensão do CPU. Tanto faz, meu amigo, pode começar por uma, como pode começar por outra, o importante é que elas vão ter que conversar nesse caminho e elas têm que se casar para que a tua memória continue funcionando e continue com estabilidade.
Esse eu vou parar por aqui, já ficou muito longo, espero que tenha ajudado a clarear um pouco para vocês aí as tensões da memória. Até o próximo vídeo, galera, boa semana para vocês aí, e deixem comentários, deixem like, se inscrevam no canal quem não é inscrito, por favor. Um abração.